Olá, você sabe o que é uma metástase? Pois bem, esse é um acontecimento decorrente da evolução de alguns tipos de câncer. E muitos pacientes e familiares têm severas dúvidas em relação a isso. Hoje, então, você vai entender todo esse processo. Acompanhe até o final do vídeo para você não ter mais nenhuma dúvida. Na minha prática clínica, os pacientes e familiares têm muitas dúvidas sobre o que é a metástase, né? Muitas pessoas dizem assim, o paciente está com a raiz, ou a doença se espalhou. São jargões populares para a mesma coisa, para metástase, para o acontecimento de quando o tumor sai de um lugar e se espalha para outro órgão. Sou o Dr. Kleuber, eu sou médico, eu tenho especialização em oncologia e cirurgia e eu queria que você ficasse comigo aqui até o final do vídeo para você entender tudo o que ocorre com o paciente que tem metástase. A metástase é quando a doença ela está além do órgão, ela se disseminou para outro órgão. Por exemplo, a doença começou na próstata, o paciente teve um câncer de próstata, operou, fez radioterapia, e aí, depois de um tempo, a doença aparece em algum osso longo. Esse aparecimento da doença à distância é a metástase. A metástase, chamada por todos aí, como eu disse, de raiz, ou quando a doença se espalha, ela é a principal causa de morte nos pacientes que têm câncer. Então, conhecer a evolução da doença, conhecer sobre a metástase é muito importante também para que se desenvolva terapias, medicações para combater a doença e também na prevenção da doença avançada. A via hematogênica é disparada, a mais comum. A metástase, a doença se espalha mais pelo sangue. A via linfática também é bem comum. E a invasão direta e local também é comum, só que num grau menor. A via hematogênica é pelas artérias e pelas veias, é junto com o sangue. E eu costumo dizer que o câncer no ser humano, ele funciona da seguinte forma, como gato e rato, quando polícia e ladrão, há uns 4, 5 anos atrás, num congresso, eu fazia parte da mesa de câncer de esôfago, veio um colega do Canadá e ele conseguiu filmar uma célula tumoral andando lá de boa, dentro do vaso, de repente ela encontra uma célula de defesa, ela para, como se estivesse vendo, e sai correndo e a célula vai atrás dela. Então, quando acontece esse escape, que a nossa defesa não dá conta mais de combater esse tumor, como se fosse um exército muito grande invadindo um país com um exército menor, é quando ocorre a metástase. Então, esse desprendimento do tumor primário, e ele vai se instalar num território fértil. Para que isso aconteça, são várias coisas. A genética tumoral, o microambiente e, sobretudo, também a resposta imunológica. A via local, como se tivesse, por exemplo, um tumor no fígado, ele invade o diafragma e de repente ele está invadindo o pulmão, ele se funde com outras estruturas. O que causa a metástase? O que causa a metástase é o tumor ser maligno. O tumor benigno, ele não causa metástase, mas o que ela provoca no ser humano, no nosso organismo? Dor local. Por exemplo, se você tem um paciente com tumor no fígado, a metástase vai crescendo dentro do fígado, tem uma capa que fica em cima do fígado, ela distende e causa a dor. Outro local, se ela estiver dentro do osso, o osso é um órgão rígido, então não tem para onde crescer, ele começa a forçar o osso, é outra causa de dor. E a metástase, em última instância, ela leva à disfunção do órgão. O que é a disfunção do órgão? Por exemplo, se tiver uma metástase hepática dentro do fígado, o fígado é 100% de tecido hepático. Aí a metástase cresce, vai crescendo, vai proliferando, outra lesão, de repente o fígado é substituído por câncer. E ele para de funcionar, a pessoa tem insuficiência hepática, o fígado para de funcionar, fica amarelo, o fator de coagulação já não funciona mais. Apesar de fator de coagulação não funcionar, ele tem chance maior de ter trombose, pode ter embolia pulmonar, pode ter trombose venosa profunda e pode levar realmente ao óbito. Então, como eu disse, a dor é comum por erosão, por compressão e vou repetir aqui, a imunologia é muito importante. Por isso que o exercício físico para o paciente que tem câncer é um divisor de águas. A mulher que tem câncer de mama, eu vou falar isso em outro vídeo, ela diminui a chance da doença voltar em 5 anos em 60% se ela fizer 1 hora de caminhada por dia. Mas as meninas não são convencidas a andar, não. Elas não gostam de andar. Então, o exercício físico é muito importante. Da mesma forma, é importante que a pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, ela tenha uma dieta com imunomodulador.
para melhorar a imunidade e a doença não progredir. E, portanto, há cirurgias para metástase? Sim. A metástase, então, quer dizer que tudo está perdido? Não, não está. Quais tipos de câncer, por exemplo, que o paciente pode ser submetido a uma cirurgia de metástase? Por exemplo, o câncer de cólon, de intestino. O paciente tem um câncer de intestino, ele é operado, faz quimioterapia, durante o pós-operatório ou durante o ato cirúrgico, o médico vê que tem lesões no fígado, ele faz a quimio e aquilo some quase tudo ou sobra alguma doença. O paciente é então operado, as hepatectomias, a gente faz muito aqui no nosso serviço. Tira uma parte do fígado e depois o paciente também vai ser levado a outro ciclo de quimioterapia. Outro exemplo, sarcomas de partes moles, tumor que nasce no músculo, no osso. Geralmente o fígado, o pulmão, aliás, fica pipocado de doença. Então, tasectomia é tirar as bolinhas do pulmão e isso consegue aumentar muito a sobrevida do paciente, em alguns casos até levar à cura. O importante é o quê? A pessoa fazer seus exames para ter diagnóstico precoce. O que acontece? Qual que é a melhor coisa para se evitar de se ter metástase? É não ter diagnóstico tardio. Não chegar, por exemplo, com o intestino entupido. E aí, ser operado de urgência, às vezes para um profissional que não está tão acostumado a operar câncer e operar de uma forma que não é a melhor condição, ficar com uma bolsinha de colostomia, ou se não está tendo catarro com sangue e não faz exame, não vai dar uma olhada, principalmente os homens. Os homens se cuidam bem menos que as mulheres. É importante fazer exames de rotina para ter o diagnóstico precoce. Suponha que você operou de câncer, está fazendo seu segmento, você está fazendo segmento no SUS, no hospital de câncer, ou no centro de câncer, um CACOM, e aí, tá bom, fez a quimioterapia, operou, fez a quimio, operou o fígado, não está em dúvida se vai operar o fígado, por exemplo, e aí, o que você faz? Olha, eu falo para os meus alunos, para os meus médicos, para os meus médicos residentes, que você nunca sabe quem está sentado na sua frente. O médico tem que propor, e o paciente também tem que propor. Por exemplo, um PET scan. O PET scan é um exame que vai da raiz da coxa, o pessoal fala que é do corpo inteiro, não é do corpo inteiro. Ele vai da raiz da coxa até a cabeça. Então, aonde ficar com bolinha amarela, quer dizer que tem lesão fora, tem metástase. Então, vou voltar ao exemplo do câncer de intestino. O paciente fez uma ressecção do tumor de intestino, de cólon. E aí fez quimioterapia. E depois, o CEA dele está um pouco alto, só que na tomografia ficou em dúvida, pede um PET-CT. Mas como que eu vou fazer se o SUS não me paga, não paga esse exame? Então, a gente, se for depender do governo, para tudo, a gente não vai para frente nessa vida, porque o governo, a gente já sabe como é que funciona. Faz uma rifa, pede os irmãos da igreja, pede aquele cunhado para te pagar, e aí você faz o PET scan, para você usar esse dinheiro com você, para descobrir se você está com a doença controlada. Agora o SUS liberou o PET scan, então vários hospitais vão ter o PET scan. Então, é possível se curar da metástase? É possível se curar. Eu, na minha prática médica, na minha prática de oncologista, qual que é o tempo maior que eu vi um paciente com metástase? Eu tive um paciente que ele era meu amigo pessoal e ele viveu 16 anos com metástase devido a um câncer de cólon. Então, é possível sim. É possível, mas é um conjunto de fatores. É um conjunto de situações para o paciente ter aquele desfecho. O tempo de vida de uma pessoa com metástase então, é muito variável. Varia do tempo da doença, varia do tipo de tumor, varia do órgão acometido, varia do estadiamento. E, como eu disse, os órgãos principais que vão ter metástases são pulmão, pleura, que é aquela cobertura do pulmão, fígado e ossos. São os locais mais comuns. E quando esses órgãos, principalmente, a doença evoluiu muito, eles vão para a falência de órgão e aí leva a pessoa ao óbito. Finalizando então, cada paciente tem que ser avaliado de forma individual. A metástase nem sempre é o fim da linha. Há sempre um outro caminho a ser tomado. Há novas drogas, há novas propostas de cirurgia, há tratamento radioterápico, hormonal e todo esse processo combinado para o paciente ter maior sobrevida, ter maior qualidade de vida e tudo mais. Então é sempre importante a gente avaliar todo esse contexto. Se você ficou em dúvida de alguma coisa, escreve aqui no comentário. Se quiser que algum outro tema, é só você deixar no seu comentário ali uma sua sugestão. A gente faz isso aqui com muito carinho para todas as pessoas. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você não deixe de dar um like aqui e se inscrever no nosso canal, porque aqui tem muitas informações e a gente está colocando novas informações todos os dias. Então, se inscreva, ative o sininho, dê o like e compartilhe para quem você gosta. Compartilhe pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Facebook e por tudo mais, tá bom? Até a próxima!